Com mais um programa O Veredito em destaque, que é um programa que nós levamos ao lar de todos os sorocabanos, todas as segundas-feiras às 21h30 pelo ITV, canal 24 da NET. E temos aqui a honra de estar recebendo hoje um nobre advogado, Dr. Lázaro Paulo Scanioela Júnior, que eu vou pedir licença para os senhores, a quem eu agradeço, senhores, minhas senhoras, advogados, estudantes de direito, público de uma forma geral, para ler um breve currículo do nosso entrevistado hoje. Dr. Lázaro Paulo Scanioela foi cartorário nos anos de 1974 e 1982. Posteriormente se formou pela nossa Faculdade de Direito de Sorocaba, teve o escritório de advocacia Policy Scanioela de 82 a 83, depois prestou concurso de títulos, Dr. Paulo, para juiz de direito, e foi juiz de 1984 a 1988, juiz eleitoral entre 1992 e 1998, portanto 14 anos na magistratura, advogado, atualmente no escritório Scanioela, Advogados Associados, desde 1998, professor de Direito Comercial na Universidade de Sorocaba, 1997-1999, coordenador da Escola Superior de Advocacia, na subseção de Sorocaba, de 1998 a 2000. Na época, a nossa Escola Superior de Advocacia, que acabava de ser implantada no estado de São Paulo, foi considerada a melhor do estado, graças ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Lázaro Paulo Scanioela. Professor do curso de férias, primeira jornada de marketing digital eleitoral, promovido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Escola Paulista de Magistratura. Bom, Dr. Lázaro Paulo Scanioela é um advogado ético, um advogado que atua com bravura, que defende não somente o seu cliente como o jurisdicionado, aquele que vai à sua procura, mas como também todos aqueles profissionais que atuam no exercício da profissão, porque o advogado, quando ele atua com ética e com destemor, na verdade ele está prestando um serviço à classe, embora o Dr. Paulo tenha prestado serviço à classe dos advogados, e para nós foi uma imensa alegria quando ele deixa a magistratura, que era um magistrado diferenciado, que recebia todo mundo sempre muito bem, de forma agradável, e, enfim, deixou muita saudade, mas, por outro lado, ganhou a advocacia de Sorocaba, a advocacia de São Paulo, a advocacia do Brasil, porque seu nome já ultrapassou as fronteiras. Dr. Paulo, nós vamos abrir aqui esse nosso tema, que é sobre peticionamento eletrônico, que a intenção é esclarecer o telespectador, o advogado, o estudante, a respeito do tema. Eu vou abrir aqui o senhor um minutinho para o senhor fazer uma breve consideração a respeito da sua vinda aqui hoje conosco. Bom, tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, João. É um prazer estar aqui falando com você, velho amigo, com os ouvintes, com os telespectadores aqui da ITV, e parabenizá-lo desde logo por esse programa. E pela proposição do tema, que é discutir a advocacia em si, não é isso? A advocacia, daquele tempo que eu trabalhava no cartório, você já era advogado, e eu me lembro muito bem disso, ela mudou muito de lá para cá, né? Nós tínhamos, você se lembra bem, o Fórum do Mangal, que era chamado Fórum Novo, o funcionamento da Justiça Sorocaba, onde praticamente se exerciam todos os ramos da Justiça, salvo a Justiça do Trabalho, todo o resto era lá no Fórum do Mangal. O número de advogados era reduzido, o número de juízes também era reduzido e cartorários era reduzido. A gente trabalhava com a máquina de escrever, não havia essa facilidade ou essa comunicação intensa que existe hoje, né? Seja com os clientes, seja entre advogados e com os tribunais, mas a gente exercia uma advocacia assim, de maior contato. Nós nos víamos mais, nós trocávamos mais ideias. Os advogados, como estavam sempre se esbarrando, tinham oportunidade de falar do exercício da advocacia, do que estava dando certo, o que não estava dando certo. E
E eu acho que era um bom tempo. Hoje também é um bom tempo, mas de uma maneira completamente diferente. Você deve ter o número mais exato, são milhares de advogados inscritos só na subseção de Sorocaba, são dezenas de varas no fórum, que já não é mais no Mangal, é lá no Alto da Boa Vista. Hoje nós temos Justiça Federal, Justiça do Trabalho, inúmeras repartições públicas onde o advogado tem que atuar, que naquela época não havia essa advocacia fora do ambiente forense. Então, a dinâmica fez com que a gente se distanciasse um pouco e, por isso, deixasse de discutir, talvez com mais importância, com mais efetividade, os benefícios e as dificuldades do exercício da advocacia. Eu acho muito importante a gente refletir sobre tudo que aconteceu de lá para cá, o que melhorou, o que piorou, não é isso? Para que o cidadão, para que a gente também possa transmitir ao cidadão, que são os nossos clientes em potencial, que são os clientes do judiciário, o que melhorou, o que piorou de lá para cá. E houve também, eu não sei se vai concordar comigo, uma mudança de postura do cliente. O cliente, naquela época, ele entregava a sua causa ao advogado e praticamente a abandonava nas mãos do advogado. A justiça ela não estava tão sobrecarregada como está hoje, os processos andavam com mais rapidez do que hoje, então o contato com o cliente era menor. Hoje não, hoje o cliente se sente como efetivamente, se comporta como um consumidor de serviço e exige do advogado uma postura então mais dinâmica, mais eficaz, que ele esteja sempre pronto a responder os seus questionamentos. Então, a mudança foi geral. Isso é o que eu penso. Né? Não, mas é uma realidade, doutor Paulo, porque na época, ainda perdurou por uns 10 anos mais ou menos, essa facilidade, essa proximidade, né, que o senhor disse aqui a respeito lá no nosso tempo, lá atrás, né? Os advogados eram mais amigos, as pessoas conversavam mais, era mais fácil de resolver os problemas, de resolver com os juízes, o tratamento que os juízes dispensavam aos advogados era um diferenciado também. Nós temos que colocar isso. Hoje, como somos mais de 6 mil advogados aqui na comarca, ninguém se conhece, né? E o jovem advogado parece que ele tem uma postura diferenciada, não de proximidade, a não ser em época eleitoral que o pessoal acaba indo atrás e tentando mudar alguma coisa. Prometem, mas enfim. Agora, adentrando diretamente no tema que nós nos propusemos a colocar aqui, né? O peticionamento eletrônico, na sua concepção, veio para ajudar, veio para dificultar, veio na hora certa? O que o senhor poderia dizer a respeito disso? Bom, eu sou obrigado a confessar que eu estou sofrendo muito com o peticionamento eletrônico. Primeiro, muitos anos, né? E você acho que não está tão distante de mim, a nossa geração, muitos anos lidando com papel. A gente acostumado com o processo de papel, o documento em forma de papel, aquele contato físico com o processo. Eu confesso que eu estou sofrendo bastante para me adaptar ao processo eletrônico, ao processo digital. Mas a nova geração de advogados tem enfrentado isso com uma facilidade extremamente grande. Por questão até hoje de locomoção, de acesso ao fórum, aos tribunais, você ir a São Paulo hoje exige uma logística, né? Quando a gente fala de tribunal, o processo eletrônico, ele me parece que ele traz assim, uma facilidade para o advogado. Desde que o advogado tenha um escritório bem estruturado, ele tem que ter hoje uma estrutura boa de informática, de digitalização de documentos, porque isso facilita o acesso. Uma situação de emergência, você tem acesso imediato ao processo quando ele é eletrônico. Ok? A dificuldade que eu tenho visto e que já ouvi de alguns juízes, de alguns juízes de tribunais. O processo digital, ele é mais cansativo para ser analisado. Okay? Com a sua experiência e todos os seus anos de advocacia, você sabe muito bem, se pega um processo com 1000 páginas, o que é rotineiro. 1000 páginas pode ser muito para quem não é do dia a dia, mas para a gente é meio que rotina. No processo físico é mais fácil você localizar determinadas peças, não é isso? Situação mais importante, no digital você tem que ficar
anotando, porque na página 332, verso, tem uma informação importante, seja para o advogado, seja para o magistrado. Então você não tem o fácil acesso, você tem que manipular a tela a todo tempo. De modo que, numa desses eventos falando do processo digital em São Paulo, eu vi um juiz de tribunal, um desembargador, falando que ele sugeria que quando o processo fosse muito complexo, assim, ele citou um exemplo, que ele estava com um processo de 4.000 folhas na mesa, no computador dele. Então, que o advogado encaminhasse num memorial muito curto, indicando onde estavam as páginas com os documentos, os argumentos principais, para que ele já tivesse um roteiro prévio. Bom, a parte fala isso, eu vou em tal página. Era uma sugestão que ele estava dando, porque a dificuldade é para todo mundo. Um outro aspecto que eu tenho a considerar é que a gente não precisa mais fazer aquelas petições muito longas com o processo digital, né? Isso criou um problema para nós todos, advogados, magistrados. Então, com o Ctrl+C, Ctrl+V, você, para fazer uma petição hoje de 20, 30, 40 laudas, né? É um palito, como dizem no popular. Quando a gente era obrigado a datilografar, datilografar 20, 30 laudas e você tinha que corrigir com borracha, ou né, com o branquinho, que vem depois de uma evolução, né? A gente pensava para escrever bastante. Hoje não. Para você copiar a jurisprudência, a doutrina, se você tiver uma estrutura boa no computador, você monta uma petição de 20 e 30 laudas em questão de minutos. Então, exige uma mudança de postura também de todos. Muito bom essas colocações que o senhor tem trazendo aqui com muita maestria, com muita facilidade, até por conta do seu dom, né, para o magistério como professor, a sua didática. Isso facilita muito. Mas nós temos ouvidos de alguns colegas que ele veio, esse processo digital, de uma forma assim muito violenta, de cima para baixo. Não houve uma consulta à Ordem dos Advogados do Brasil, não houve um debate lá entre o Ministério Público, juízes, promotores, advogados, enfim, e que fosse implantado. Veio de uma hora para outra, começou a funcionar, aquele cidadão lá que só usava a sua maquininha de escrever, que nem computador tinha no seu escritório, passou a ter muitas e muitas dificuldades. Isso é uma realidade, porque eu recebi pessoas no meu escritório pedindo como que fazer, e a gente fazia o peticionamento, dava andamento para ele ali e tal, em algumas situações, né? Não dá para fazer para todo mundo, porque senão a gente não consegue nem fazer o nosso. O que o senhor poderia dizer a respeito dessa situação? Tem razão quem reclama ou não, doutor? Sim, isso é fato. Há quem diga até que muitos advogados pararam de exercer a profissão por conta disso, como há também notícia de que alguns juízes mais antigos se aposentaram porque não se adaptaram ao processo digital. Isso é fato. O que houve é aquela história. É uma ideia muito boa, de repente alguém decide e, usando a expressão correta, vem goela abaixo de todo mundo. A gente está sempre tendo que se adaptar a isso. Eu vou dar um outro exemplo para você de uma dificuldade do processo digital eletrônico. A legislação, quando ela permite o processo eletrônico, ela introduz o processo eletrônico no nosso país, ela deixou uma brecha de modo que cada tribunal poderia ter o seu programa, o seu processo digital. Então nós temos um processo digital da Justiça Estadual de São Paulo, outro do Paraná, outro de Santa Catarina. Temos o da Justiça do Trabalho Federal, que é um outro processo, a gente trabalha com sistemas diferentes. E eu ouvi de um advogado de um grande escritório de São Paulo que tem representante em todos os estados brasileiros, que eles tiveram que montar um departamento de TI dentro do escritório, contratar inúmeras pessoas, quer dizer, fugindo totalmente do exercício da advocacia, para compatibilizar todos os programas que eles tinham que usar nos tribunais. Quer dizer, agora imagine, então, aquele coitado advogado que trabalha sozinho, que não tem nem recurso para esse acesso à tecnologia, que tem que trabalhar na Justiça Estadual, Trabalhista e Federal com programas diferentes. Quer dizer, é uma dificuldade. O CNJ está tentando, pelo que a gente tem visto, dinamizar isso.
mas vai ser difícil, acho que vai demorar um tempo, talvez eles tenham que fazer também o que eu disse, enfiar a goela abaixo nos tribunais, de cima para baixo, essa padronização do programa, porque na minha concepção é uma coisa maluca. Cada tribunal tem um programa, você tem uma maneira de acessar uma dificuldade. E pelo que eu tenho visto, alguns programas de processo digital são terríveis. Você tem que peticionar no programa, é um negócio maluco. Cai o sistema, você perde tudo que você está fazendo. É uma das questões que nós pretendemos abordar no próximo bloco, porque realmente o nosso país, nós temos muito esse problema da internet, né? Que não é a internet como é lá no Japão, nos Estados Unidos. Tem dia que a internet não funciona em determinados locais, mas nós vamos a um rápido intervalo, retornaremos falando sobre esse tema que interessa a toda a classe dos advogados especialmente, e para o povo também de uma forma geral, que é o principal beneficiário dessa questão. Né? Mas eu fiquei aqui bastante feliz quando o Dr. Paulo falou, olha, não foi só advogado não, teve muitos juízes que se aposentaram rapidinho porque não se adaptou ao sistema. Não saia daí que nós retornaremos dentro de alguns minutos. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema, ouça. Bem, dando prosseguimento a esse tema de hoje, né, que o Veredito apresenta todas as segundas-feiras, às 21h30 pelo canal 24 da NET, pela ITV. Hoje nós estamos recebendo a figura ilustre do nobre advogado Dr. Lázaro Paulo Scanhoela Júnior, e que nós estamos tratando aqui de uma questão que vem afligindo os advogados, que é sobre o peticionamento eletrônico. Na era digital em que nós estamos vivendo, no mundo da tecnologia. Doutor Paulo, na sua visão, que é uma visão ética, limpa, extremamente honesta, o senhor acha que esse sistema ele foi bom, ruim, mais ou menos? O que o senhor acha para os advogados? Portanto, para os advogados. Bom, dentro do que a gente está falando, da maneira como ele está sendo implantado, ele criou uma série de dificuldades. Eu penso que, e nós aqui, até estava comentando com você, em primeira instância fomos cobaia do sistema. Isso vem o sistema para a Justiça Estadual, daqui a pouco vem um outro sistema para a Justiça do Trabalho Federal, isso foi um caos. No início, você se lembra bem, você estava até comentando, chegava-se a levar horas, né? Começava a transmitir uma petição de manhã e ia terminar de noite. Lá no nosso escritório, e eu sei que vários advogados têm feito isso, nós eliminamos o último dia do prazo. Salvo situações excepcionais, o que a gente tem dito para vários colegas, que não tem último dia mais, é no penúltimo, porque se cair o sistema e der um problema, é uma tragédia. E aí, nessas horas, o sistema vai contra o advogado, porque se a tua petição não estiver lá no prazo, esqueça, o prazo sempre é só para o advogado. Eu me lembro agora me veio um fato, não sei se você se lembra, quando começa a implantar na Justiça Estadual, o sistema se tornava indisponível, ele travava toda hora. E um dia numa dessas vezes, eu estava no protocolo do Tribunal de Justiça, na Praça da Sé, e tinha uma fila lá porque travou o sistema e estava híbrido ainda, era eletrônico, digital e físico, e travou o sistema e ninguém conseguia protocolar nada. E o tribunal não baixava aquele bendito ato que ele tinha que baixar, dizendo que estava indisponível o sistema e suspendia os prazos. E o tribunal, era 6 horas da tarde, aquela fila enorme, tinha mais de 100 advogados. Ela começou, tem porra, um negócio maluco dentro do Tribunal de Justiça. Até que veio a tal da ordem de suspensão dos prazos e aí a coisa foi se resolvendo. Mas você sabe bem, advogado experiente que é, a dificuldade que é de você, advogado, ter um prazo vencendo e não conseguir transmitir a petição.
Então, nesse modo de vista, eu acho que os advogados sofreram muito. E aí a gente tem que ser realista. Se o juiz não consegue, ou qualquer outra autoridade não consegue baixar uma sentença, uma decisão no prazo, para ele, o prazo se prorroga. Para o advogado, não. Prazo perdido é sentar na calçada e chorar. Não tem tempo. Então, acho que essa foi a falha do sistema. O senhor tocou numa questão aqui, Paulo, muito sim, e que ocorre assim, com muita frequência, essa questão envolvendo a interposição principalmente quando você vai contestar uma ação, que você tem um prazo fixado em lei, tem data para início, né, e final, sempre o advogado ficar atento que seu prazo já não é mais no último dia, nem é no penúltimo dia, ou se possível no antepenúltimo dia, justamente porque o efeito de fato é devastador. Então essa é uma questão que nós não podemos deixar de lado. E outra coisa também, que o senhor disse aqui do sistema híbrido, eu fico pensando, o híbrido que nós falamos aqui é o seguinte, que é o processo físico, que é aquele que é montado, feito as petições e protocolizado, que já não existe mais, e o processo digital. Será que se tivesse feito assim de uma forma híbrida, aos poucos, então o advogado ele poderia fazer de uma forma ou de outra, pelo menos no início, será que não teria tido melhores consequências, inclusive para o próprio magistrado? Porque o jurisdicionado foi o grande prejudicado nessa visão, nessa questão. Eu acho que teria menos sofrimento, né? Porque todo mundo sofreu muito. Agora a coisa já está mais ou menos equalizada, está começando a... Mas os problemas surgiram e as próprias autoridades têm que resolver isso, e isso gerou problema para os próprios tribunais. Mas foi muito sofrimento para todo mundo e muita gente perdeu o prazo, isso foi... E não tem como você consertar isso depois. Porque no frigir dos ovos a gente sabe, essa é a realidade. Não é uma crítica ao sistema. O prazo só existe para o advogado. E perdeu o direito do cliente dele, pode sucumbir. Não há quem conserte depois. Doutor, mas essa questão ainda, que eu volto a bater na tecla do peticionamento eletrônico, eu já li alguma coisa a respeito, tenho certeza que o senhor também. O peticionamento eletrônico, ele não fere cláusula constitucional de livre acesso ao judiciário e ao processo pelas partes, pelo advogado, porque antes o cidadão ele chegava até o cartório, ele pedia ali para dar uma olhada e o cartorário era obrigado a pegar e colocar diante do princípio da publicidade. Hoje, como que o cartorário vai abrir a tela e mostrar? Não há essa possibilidade. O que o senhor, não sei qual é a opinião do senhor a respeito disso? Eu entendo que não, viu, Joel? A partir do momento em que o cidadão tem acesso ao computador, e principalmente quando ele é réu, ao ser citado, ele recebe uma senha da justiça. Então, ele tendo acesso, ele vai. Mas ele precisa ter acesso e saber, entrar no site do tribunal. Tem que ter um computador também. Entrar no site do tribunal e aí ele consegue, eu acho que aí até melhorou, mas é uma mudança de cultura aí. Não vejo que fere o princípio não do livre acesso ao judiciário. Não. Olha, doutor, muito a minha opinião. Não, me encanta ouvir isso, né, de uma autoridade do assunto, que é o seu caso, um escritório presta assessoria para inúmeras empresas, para grandes empresas nacionais, multinacionais, para o público, para o povo de uma forma geral. Porque a gente tem visto aí o pessoal gritando, chorando e tal, mas é uma verdade, nós vivemos novos tempos, são novas realidades, nós não podemos ficar presos no passado, nós temos que caminhar para frente. Está aí a situação, vamos enfrentar, não é isso, doutor? Mas eu gostaria de, aqui, doutor, o senhor já disse que não fere cláusula constitucional. E também, o senhor acha também que não houve nenhum atropelo com a implantação do peticionamento eletrônico, ou se houve um avanço? O que o senhor acha, na verdade? Não, é aquilo que eu já estava te falando. Eu acho que a gente sofreu muito, ele veio meio de cima para baixo, vai ser assim, e a partir de hoje é protocolo eletrônico, cautelar só via digital, recurso para Tribunal Superior só via digital. Agora a gente está tendo aí, nos processos que restam ainda físicos, que são de papel,
recentemente o cumprimento de sentença só via digital, quer dizer, isso ficou meio bagunçado. Mas eu acho que a hora que passar isso e corrigir essas falhas, tomara que corrijam logo, a gente vai sofrer menos. E um outro sofrimento ainda que acaba sempre recaindo no advogado. Você, quando o processo era só físico, dependendo da urgência, você dava entrada no processo e você tinha oportunidade de conseguir explicar a urgência ao magistrado. Hoje, como você entra com o processo no sistema, se ele chegar ao magistrado rápido, não dá tempo nem de você ir lá e expor a urgência do teu cliente para o magistrado. É uma outra dificuldade que a gente tem. E às vezes o processo também fica lá na fila, no computador, porque me parece que ele dá um alerta para o juiz ou para o cartorário que faz a triagem dessas situações de urgência. Se o cartorário eventualmente não estiver atento, fica lá e a gente tem que estar atento para que seja liberado lá no computador do juiz esse processo. Então tem muita coisa que precisa ser resolvida ainda, mas eu tenho esperança, viu? Que eu acredito que a médio prazo a gente sofra menos. Bem, doutor Paulo, nós estamos chegando praticamente ao fim, porque o tempo aqui é limitado, né? E eu vou passar para o senhor para que o senhor possa fazer as suas considerações finais acerca da sua estadia conosco aqui hoje, nesse programa que nós apresentamos. Bom, Joel, eu quero reiterar que é um prazer estar aqui. Você é uma referência na advocacia de Sorocaba e região. E parabenizá-lo, não só você como a ITV, nessa iniciativa de discutir causas da advocacia. E a advocacia, a gente costuma dizer que a justiça também é um bem de consumo necessário ao cidadão, não é isso? Ela está envolvida em muitas questões importantes, patrimônio, família, liberdade. Então o exercício da advocacia é muito importante e a sintonia de você com a comunidade, eu acho que isso vai trazer bem para o cidadão e para nós da classe dos advogados. Obrigado, estou sempre à disposição. Eu que agradeço, doutor Paulo, a sua vinda aqui aos estúdios da ITV, enobrece o nosso programa O Veredito, pelas informações da forma como foram passadas e, por certo, serão repassadas através dos reprises do canal 24 da NET, não somente na segunda-feira às 21h30, mas com reprises durante a semana. E eu tenho a agradecer a sua presença mais uma vez, ilustre, pela sua combatividade, pela sua referência no mundo da advocacia, no meio acadêmico, e agradeço também você, meu caro telespectador, pela oportunidade em nos assistir. Muito obrigado mesmo.